Querida irmã, querido irmão em Cristo, hoje nós vamos iniciar a semana com dois textos que falam de belíssimos testemunhos. Testemunho de muita coragem, não é para qualquer um não. E nós somos, como cristãs e cristãos nesse mundo, desafiados a imitar o que os personagens desses dois textos fizeram. Obviamente não da forma idêntica nos fatos que aconteceram, mas o imitar significa no sentido de repetir um testemunho de muita coragem e de muita fé. Lá do Antigo Testamento, está lá no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18. Eu desafio que você leia todo o capítulo 3, quem sabe todo o livro de Daniel, não é lá a coisa mais comprida do mundo, né? E no capítulo 3, o rei Nabucodonosor, olha, hoje tem nome para filhos belíssimos, Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque, Abidnego, olha nomes belos para botar nos nossos filhos, hein? Muito bem, então o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele construiu uma estátua de 27 metros de comprimento, de altura, né, por 2,7 de largura, de ouro. E exigiu que todas as pessoas que faziam parte da liderança política da Babilônia se ajoelhassem e adorassem essa estátua. 3 judeus, o Sadraque, Mesaque e Abidnego, faziam parte dessa liderança política dentro da área da tesouraria e da administração, e eles então, obviamente, não se ajoelhariam porque eles tinham outro Deus. E então, quando todo mundo se ajoelha, menos os 3, diz a Bíblia que o rei Nabucodonosor ficou uma arara, ficou vermelho de raiva. Mandou... Bem, vamos primeiro ler o versículo, né? Se nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. Olha quanto respeito, mesmo para um rei que estava pedindo coisas erradas, né? Ó, termina falando, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Bem, eu estava dizendo, né? Todo mundo se ajoelhou, menos esses 3, e aí o rei Nabucodonosor ficou uma arara, ficou vermelho. Diz a Bíblia que ele ficou vermelho de raiva. E mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. E mandou então amarrar esses 3, o Sadraque, Mesaque e Abidnego, e jogá-los lá dentro. Estava tão quente, mas tão quente a fornalha, e as labaredas tão altas, que os soldados que jogaram os 3 lá dentro morreram queimados. E esses 3 então não sofreram nada. E de repente o rei diz, mas não foram 3 que tinham que ser colocados dentro da fornalha? Como é que eu estou vendo 4 lá dentro? Nossa, até parece um anjo que está lá. E aí o rei chama os 3 para fora da fornalha, e a partir daquilo que Deus fez na vida desses 3 judeus, né, do Sadraque, Mesaque e Abidnego, o rei se converteu e mandou que todas as pessoas que tinham adorado aquela estátua de ouro adorassem ao Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego. Esses nomes são tão complicados que eu não consigo decorar nunca. É um testemunho fantástico. Correram o risco de morrer em nome de Deus do que simplesmente adorar um outro Deus. Lá do Novo Testamento também temos um testemunho maravilhoso. Ele acontece com as pessoas de Pedro e de João. Lá em Atos capítulo 4, versículo 20, diz o seguinte: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Em que contexto isso acontece? A partir do poder de Deus, Pedro e João vão curar um coxo. Você conhece a música dessa história. A gente canta muito na hora da oferta. Eu vou cantar ela porque eu gosto demais dessa música. É o 543 do nosso livro de canto, que diz:
Ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Foi andando e saltando e louvando a Deus, andando e saltando e louvando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Sim, eles curaram o coxo e a partir disso eles foram presos. As lideranças religiosas da época lá em Jerusalém prenderam Pedro e João. E aí depois eles perceberam que estava difícil porque muitas pessoas estavam se convertendo a partir daquilo que Pedro e João falavam. Mais de 5.000 homens se converteram naquele dia. E as lideranças religiosas começaram a ficar com medo. E aí chamaram Pedro e João e falaram: vocês dão um jeito, sumam daqui, né? Mas nós não queremos mais que vocês fiquem falando sobre Jesus Cristo e muito menos que ele ressuscitou. E aí eles têm essa fala para essas lideranças religiosas: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Tá aí o desafio para nós nos dias de hoje, darmos um testemunho, seja em qual for a situação que a gente estiver. Que a gente tenha coragem de dizer que Jesus Cristo é sim o meu Senhor e o meu Salvador e que eu creio nele com todas as minhas forças. Aí uma frase, quero encerrar com ela, de Henry Nouwen, sei lá se é assim a pronúncia, eu arrumo cada nome difícil para falar, né? Dá-me coragem, Senhor, de viver de forma coerente, ainda que isso seja perigoso. Pronto a intervir, ainda que implique sofrimento. Espontaneamente, ainda que aconteçam erros. Dá que eu viva sempre para ti e seja por ti formado para ser instrumento da tua mensagem. Nem precisa comentário, uma frase tão bonita. Um beijo no seu coração, abençoado dia, abençoada semana. Mas eu gostaria que você estivesse escutando cada dia a mensagem e que você estivesse compartilhando essa mensagem junto a amigas, amigos e também seus familiares, grupos lá do WhatsApp, ou seja, onde você tem. Eu ficarei muito feliz se você compartilhar essas mensagens durante essa semana. Abração, até amanhã.